muita alegria, começando a melhor notícia do dia. Boa tarde, boa noite, para você que medita junto comigo nos horários alternativos. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa live. A nossa live só está começando e a gente continua. O tema de hoje que nós vamos meditar é o que te impede de viver o teu propósito. Eu vou colocar aqui nos comentários, minha Sam querida, vai levar as empresárias. O que te impede de viver os teus propósitos? O que está te afastando dos teus propósitos? O que está te afastando daquilo que você deseja viver, aquilo que você sonha em viver? E a palavra de hoje, que eu vou dividir com vocês, ela está aqui em 1 Reis. Ela está aqui em 1 Reis 19, que diz assim: Elias saiu dali e encontrou Eliseu, filho de Zafate, que estava lavrando com 12 juntas de boi adiante dele. Ele estava na 12ª junta. Elias passou por ele e lançou sobre ele o seu manto. Então, Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias e disse: Deixa-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então eu os seguirei. Elias respondeu: Vá e volte, pois você já sabe o que eu fiz com você. Olha que passagem muito impressionante. Fala muito ao meu coração essa passagem. Por quê? Elias era um profeta de Deus. Elias, ele foi levantado para ser a boca de Deus, num período em que o povo estava muito distante de ouvir a voz de Deus. Ele era um grande profeta. E Eliseu, ele estava ali vivendo a vida dele, gente, normalmente. Na verdade, ele devia ser uma pessoa próspera, porque ele era como um agropecuário, né? A junta de boi é como você ter hoje, assim, tratores. Então ele estava ali, trabalhando pelo sustento dele, trabalhando pela casa dele, vivendo a vida dele. Quando Elias passou e simplesmente jogou a capa, jogou o manto sobre Eliseu. Olha que coisa impressionante. Imagina essa cena. Imagina comigo essa situação. Elias passou e lançou o manto sobre ele. O manto profético lançou. Quando lançou, Eliseu então falou: Meu Deus, só me deixa dar tchau para os meus pais. Porque interiormente ele já sabia o que tinha acontecido com ele. E quando ele foi falar com Elias e falou: Então, só me deixe beijar os meus pais, ele falou: Vai, mas volta, porque você já sabe o que aconteceu com você. Meu Deus, quando Deus nos chama para um propósito maior, e Deus está te chamando para um propósito maior, Deus está te chamando para andar com Ele. Quando recai sobre nós uma unção especial, quando Deus nos permite ser aqueles que recebem a capa, o que é isso? Ali tinha unção, ali tinha milagres. Através da capa, os profetas realizavam grandes milagres. Aliás,
A capa dos profetas ficava impregnada daquela unção de tal maneira que o corpo estava impregnado, que quando até os mortos tocavam, eles ressuscitavam. E talvez hoje você não esteja vivendo aquilo que você planejou, aquilo que você gostaria que fosse da tua maneira, do teu jeito, da tua forma. Mas você já parou para pensar que é o propósito que Deus tem para você? O propósito que Deus tinha para Eliseu não estava na riqueza que ele tinha construído, não estava nos bens, não estava no negócio que ele herdou da família, mas Deus estava chamando a Eliseu para ser profeta. Tanto que ele foi depois queimou todas as... Por que ele queimou tudo? Por que ele queimou não só os carros dele, como os bois, fez um churrascão? Porque ele não queria ter para onde voltar. Quando nós queremos avançar com Deus, a gente não pode ter para onde voltar. Quando você alimenta e remoe o teu passado, você está construindo pontes com um passado que não tem que ser um lugar de retorno para você. Às vezes parece ruim, mas Deus não quer que você tenha para onde voltar. Mas por que Deus não quer que eu não tenha para onde voltar? Porque Ele quer que você avance. Porque Ele quer que você vá para frente. Então, quando ele assumiu o propósito dele, ele realizou dos que estão registrados na Bíblia 14 milagres, o dobro do que Elias. Ele abriu o Rio Jordão com a capa de Elias. Ele curou as fontes de Jericó, um local que até hoje, gente, eu vou contar um testemunho para vocês. Em nome de Jesus, você que tem o desejo de ir para Israel, tá? Você pode contatar a Hebron Turismo. Você quer fazer a sua caravana da sua igreja, também com a Hebron Turismo, no 11 96 576 6881 ou @Hebron Turismo. E ainda hoje, quando a gente vai para Israel, a gente visita a fonte de Jericó. E nessa última vez que nós estávamos lá, a Campione foi com a gente. Um moço que estava conosco, ele estava com uma tendinite muito grande nas mãos. E ele não conseguia mais fazer esse movimento. Olha que coisa maluca. Maluca não, que milagre maravilhoso. E ele não conseguia mais fazer esse movimento. Quando nós chegamos na fonte de Jericó, chegou uma hora, meu pai conseguiu que o responsável da fonte, que alimenta a cidade até hoje, colocasse uma mangueira. E ali o Deivão foi, entrou, colocou a cabeça, a gente brincou, teve pessoas que se molharam e teve pessoas que pegaram um pouco daquela água e ungiram o seu corpo. E se ungiram com aquela água. E o que aconteceu, gente? Esse moço, esse homem de Deus, ele está até hoje completamente curado. Mas como assim? Depois de 2000, sei lá, muito mais que 2023 anos. Porque quando alguém se levanta para viver os teus propósitos, você leva a cura não só para a tua vida, não só para as suas emoções, mas você leva para todo mundo que está ao seu redor. Então ele curou, Eliseu curou as fontes de Jericó e até hoje esse lugar é um lugar de cura. Através dele se multiplicou o azeite, a farinha da viúva. Ele ressuscitou a filha da Sunamita. Debaixo da palavra dele, Naamã foi curado de lepra. Uau! Quantos milagres Elias realizou, Eliseu realizou. Uma unção dobrada. Por quê?
porque ele entendeu qual era o chamado de Deus para a vida dele. Agora, quantas vezes, ao invés de você deixar recair sobre você a capa do propósito, o manto da unção, você está querendo vestir capas ou se esconder através de roupas que querem colocar sobre você. Mas não é o teu propósito, mas não é o teu chamado. Às vezes a gente coloca a capa da Mulher Maravilha e acha que a gente precisa fazer tudo sozinha. Não. Deus vai colocar ajudadores ao seu redor. Claro que a palavra de Deus fala: esforça-te e tem de bom ânimo. Então você vai fazer prosperar os teus caminhos. Eu nunca vou dizer para você nem que é fácil, nem que vai cair igual um tijolo na tua cabeça, porque não vai. Lá desde do Gênesis, Deus falou: é do suor do teu rosto que você vai se alimentar. Mas isso não quer dizer que não vai ser prazeroso, isso não quer dizer que trabalhar não vai ser um lugar de conquista, um lugar de realização, mas é do suor do teu rosto, é do teu esforço. Mas o teu esforço com a bênção de Deus, com o manto, com o propósito que Deus tem à tua vida, e você começa a trazer à existência aquilo que não existe. E o que Eliseu viveu foi o poder de superação. E hoje eu quero ministrar esse poder sobre a tua vida. Essa situação, por que ela tá tão difícil? Coloca um propósito na frente dela. Impressionante como o propósito nos move. Impressionante como o propósito nos torna imparável, antifrágil, nos torna perseverante. Porque eu não estou fazendo, eu não estou realizando, eu não estou me movendo por um motivo que não me convence, que não me conquista. É interessante como nós funcionamos na maneira de Deus, porque nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus. E às vezes tem algumas coisas que não funcionam dentro de nós porque a gente não está debaixo desse manto que nos revela os nossos propósitos. E eu vou te dizer, enquanto você não cumprir os propósitos que Deus tem através de você, tua vida vai ficar parada. Sinto lhe informar, tua vida vai ficar parada. Você quer que a tua vida caminhe, cumpra os propósitos que Deus tem para você.